começar uma transição de vídeos nesse canal. Eu quero começar a falar de Nietzsche com vocês, então para isso eu vou começar a puxar alguns temas do Nietzsche que se relacionam com a consultoria de imagem. Como vocês sabem, né? Eu sou consultora de imagem, sou formada em filosofia, sou mestre em ética em Nietzsche e eu formulei o meu trabalho como consultora, né? Eu criei um método de consultoria a partir da filosofia do Nietzsche, a partir da minha dissertação. Agora eu quero começar a explicar para vocês como foi que eu fiz essa transição e para isso eu quero puxar alguns temas do Nietzsche. Hoje eu vou falar sobre uma das coisas que mais me encantou na filosofia do Nietzsche, que foi o que realmente fez eu trazer a filosofia para a minha vida. Porque meu primeiro contato com filosofia não foi através de autor, foi através de questões filosóficas. Eu tinha essas questões, eu precisava responder quando eu descobri que existiam filósofos, que era uma comunidade, um clubinho de pessoas que discutiam essas questões, eu fiquei louca para entrar. Tanto que eu acho que não tem um autor que eu não me identifique de alguma maneira. Porque eu sinto que a gente tem alguma questão em comum que a gente quer resolver e eu sinto que isso me conecta com eles. Então o único motivo de eu trazer filosofia para vocês, ou para qualquer pessoa que seja, o único motivo de eu ter pesquisado, de eu ter escrito uma dissertação, de eu cogitar fazer um doutorado, não sei, é justamente porque eu sei que cada pessoa tem uma questão filosófica, nem que seja só uma, e quando a gente encontra essa questão, quando a gente verbaliza, quando a gente descobre que tem gente que também se interessa por isso, a gente fica muito, muito, muito aliviado, porque a gente descobre que a gente não é doido. Nietzsche sempre teve essa pegada que ele puxa do que ele acha que era a filosofia grega, né? O alemão sempre dá uma idealizada do que eles pensavam que era a cultura grega. Ele puxa essa coisa da vivência, de viver o que você acredita. A filosofia é nada mais do que uma maneira de desenvolver um estilo de vida que faça sentido com as coisas que você acredita, com as coisas que você sabe, com as coisas que você sente, com as coisas que você pensa, né? Quando você consegue alinhar isso tudo, quando isso tudo está em harmonia, isso é um conceito muito grego antigo do que era a filosofia. E Nietzsche adora isso. Então, a primeira vez que eu vejo Nietzsche falar disso de uma maneira que realmente faz muito sentido para a vida de todo mundo é quando ele fala das coisas próximas. O que são as coisas próximas para Nietzsche? É tudo que a filosofia hoje, a filosofia contemporânea da gente, contemporânea do Nietzsche, ignora. Ou seja, tudo que a gente chama de superficial, humano demasiado humano, de fútil, de baixo, tudo que tem a ver com o corpo, com a vida terrena, com a matéria, tudo isso é menosprezado pela filosofia a partir de um dado momento. Não vou citar nome, Sócrates. E para Nietzsche, é justamente o resgate desse cuidado com as coisas próximas é que vai permitir que a gente tenha essa harmonia que a filosofia grega um dia propôs entre o que a gente sente, o que a gente faz, o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente fala. Então, qual que é a teoria do Nietzsche sobre essas coisas próximas? Primeiro é preciso deixar muito claro que Nietzsche não acredita em alma. Nietzsche acredita que a gente tem um corpo, que a consciência ela faz parte desse corpo. Existe uma estrutura bioquímica e essa estrutura que a gente chama de corpo é também o que dá origem à consciência. E mais importante, que dá origem, por último, à consciência. Ou seja, não existe uma alma e essa alma anima um corpo. O que existe é um corpo e esse corpo projeta essa consciência. A experiência que a gente tem de pensar a si mesmo, para Nietzsche, é o resultado do nosso corpo. Então, tudo que a gente quer, tudo que a gente acredita, tudo que a gente pensa, se a gente vê uma imagem, uma cena, uma situação, uma história, a gente tem aquele sentimento de horror, ou de paixão, ou de inspiração, tudo isso está no nosso corpo. É o nosso corpo que nos moldou para gerar essa consciência, esse sentimento, essa representação. Então, se a gente quer cuidar da maneira como a gente se sente, da maneira como a gente age, das coisas que a gente quer, justamente o que a gente precisa fazer é cuidar desse corpo. Nietzsche sugere que a gente não entende como é que o corpo funciona e que porque a gente não entende como o corpo funciona, a gente se coloca em situações em que a gente fala uma coisa, mas acredita em outra, mas queria uma terceira. Essa tensão
ela se dá justamente porque a gente não cuida daquilo que vai gerar esses sentimentos, esses pensamentos, essas crenças, etc. Para Nietzsche, a gente precisa urgentemente começar um estudo do corpo. Seja esse estudo que ele chama de dietética, né? É perceber que diferença faz nos nossos pensamentos, nas nossas crenças, nos nossos sentimentos, o exercício físico, a alimentação, a moda, o ambiente que a gente tá, a música que a gente ouve, as pessoas que a gente frequenta. Tudo que a gente consome vai eventualmente sair. Eu acho uma excelente metáfora que Nietzsche fala de ponte. A gente é atravessado. A gente é ponte entre o que a gente consumiu e o que a gente vai produzir. Então, nesse sentido, até Nietzsche usa muito a metáfora do artista, que é uma das coisas que eu adoro. Quem já me acompanha sabe que eu adoro dizer que a gente é artista. E por que ele usa essa metáfora? Porque o artista, não aquele deslumbrado que se acha um gênio, mas o artista minucioso, meticuloso, o artista que é disciplinado, já percebeu que o que ele consome interfere no trabalho final. Então, por exemplo, vocês já devem saber também, se vocês não sabem, é só ver os outros vídeos desse canal, que quando eu faço minha consultoria de imagem, eu entro no repertório dos meus clientes. Então eu ouço a música que ela ouve, eu vejo o filme que ela vê, eu leio o livro que ela lê. E quando eu faço isso, eu tenho muito mais chances de ter uma vontade, que não sei de onde veio, de gostar de coisas que ela gosta. Então eu penso, eu não sei porquê, mas eu tô numa vibe de veludo. E aí eu vejo por quê. Tem no painel de referências da cliente. Por que tá no painel de referências da cliente? Porque aparecem cantores que ela gosta, que usam veludo. Ela gosta, sei lá, dos anos 20, nos anos 20 tinha sofá de veludo. É uma coisa que a gente tem contato sem nem perceber, porque isso raramente é consciente. Nietzsche vai dizer que ou a gente faz alguma coisa perfeitamente ou conscientemente. Não dá pra ter as duas coisas. Quando a gente consome essas coisas, ainda que inconscientemente, a gente processa isso, a gente digere e depois a gente transforma isso em criação. Então, em algum momento, tudo que entrou nessa ponte vai sair. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente come, com o que a gente lê, com o que a gente escuta, com as conversas que a gente tem, as pessoas com quem a gente anda. Porque quando a gente tem esse cuidado, a gente consegue ter muito mais controle daquilo que vai sair. Não adianta eu querer ser uma pessoa estudiosa se eu só ando com pessoas que não ligam para estudos, que não têm disciplina, que não têm sonhos e não têm metas. Então, cara, não dá. Eu vou estar aqui numa vibe, as pessoas vão estar em outra. Vai ter uma contradição. Eu vou querer estudar, a pessoa vai me chamar para sair. Não vai funcionar. Isso sobrecarrega a minha força de vontade. Por que eu sobrecarregaria a minha força de vontade se eu posso fazer isso inconscientemente? Se eu posso ter vontade de fazer exatamente o que eu queria fazer. Agora imagina que no outro cenário, eu quero estudar para concurso. E aí eu resolvo seguir apenas pessoas que estudam para concurso, ou professores, gente que está dando material, gente que fica postando aquelas frases que particularmente eu acho super cafoninhas, mas enfim, aquelas frases motivacionais e tudo. Cara, tem muito mais chance de eu fazer isso de uma maneira prazerosa, harmônica e intuitiva do que se eu ficar tentando brigar com Deus e o mundo. Não adianta eu tentar superar o namorico que eu tive e não deu certo e ficar assistindo comédia romântica o dia inteiro. É um pouco difícil, porque a gente assiste a comédia romântica, a não ser que você seja uma pessoa muito blasé e sem coração. Você começa a assistir o negócio, você não tá nem prestando atenção, mas no final você já tá achando o casalzinho mais lindo do mundo, você já ignorou as coisas machistas que o cara fez ao longo do filme, e você já torce por eles, e você fala, eu queria um amor assim. Cara, não dá. A gente não pode menosprezar o poder que a arte tem sobre a gente. Artista é um bicho traiçoeiro. Ele existe para tornar a realidade, ainda que uma pseudo-realidade, aquilo que ele gostaria de ver no mundo. Ele tá ali para te convencer, entendeu? Então a mensagem desse vídeo é: se você quer ter um estilo mais interessante, se você gostaria de ter uma personalidade X ou Y, você tem que levar em consideração duas coisas. A primeira é que tudo que sai, em algum momento entrou. Então, se você tem essa vontade, é porque tem alguma coisa no seu repertório, nas suas vivências, em algum momento essa informação entrou de que você deveria ser mais
disciplinada, educada, interessante, inteligente, ou sei lá o que passou pela sua cabeça. Sabe Inception, o filme do Leonardo DiCaprio? Ele mergulha no inconsciente da pessoa, né, através do sonho dela. Aí tem um cofre onde ficam as informações mais preciosas do inconsciente da pessoa. Ele vai lá e insere uma informação. Essa informação ela vai reverberando, até que no consciente ela já se transforma em uma coisa muito maior. Aquele efeito bola de neve. Tudo que a gente pensa meio que já foi um Inception um dia, entendeu? Entrou por algum lugar, você provavelmente não notou, deixou aquilo ir crescendo no seu inconsciente até que ele foi exposto, expresso, verbalizado naquela vontade que você tem hoje. E 2. Assim como entrou a primeira referência, podem entrar mais. Você pode seguir pessoas, acompanhar pessoas, trabalhos, artistas que tenham essas características que você gostaria de desenvolver. Se você está inspirada por pessoas, por artistas, por narrativas que têm a ver com aquilo que você quer ser, é intuitivo que você se aproxime delas e que você desenvolva isso. Tá? Essa é a diquinha do Nietzsche de hoje de como ter uma vida como obra de arte.